Você, quando está em casa, presta atenção no seu lixo, no resíduo que você produz. Você pensa para onde ele vai, qual é o impacto na natureza, também na vida das pessoas, ou na sua indústria, o que esse resíduo faz, para onde ele vai, o que ele pode gerar. Então, a gente está aqui trazendo uma ideia para vocês fazerem um exercício. Pensarem um pouquinho. Só Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, produz por mês 23 mil toneladas de resíduos de lixo. Esses resíduos vão parar nos aterros sanitários. Desse total, que é um volume gigantesco, só 2% vai para reciclagem. Então, você imagina a diferença que as pessoas podem fazer quando elas começam a separar o lixo na sua casa, separa de um jeito correto, quando é feita uma coleta seletiva e quando você amplia esse percentual para que esses resíduos possam ser trabalhados pelas cooperativas de catadores. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui. Um caminho que está sendo desenhado de uma forma pioneira, em Mato Grosso do Sul, para criar mecanismos de crédito de carbono voluntário. O que significa isso? De os catadores, as cooperativas receberem pelo trabalho que eles fazem, retirando esses materiais que poderiam ser contaminantes no ambiente e também para a indústria refazer, reproduzir aquilo tudo, usando matéria-prima, usando água, eles conseguem reduzir a emissão de gases de efeito estufa pelo simples fato de fazer a separação, de fazer a reciclagem e de fazer essa máquina girar. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com esse pessoal que está conosco. Hoje a gente vai falar de um comportamento que precisa mudar um pouco no brasileiro. É saber para onde vai, o que é feito e qual é essa destinação dos resíduos que produz. Por acaso você sabe para onde vai o resíduo, o lixo que você produz na sua casa, na sua empresa? Eu vou dar só uma dica. Aqui em Campo Grande, por dia, são 900 toneladas de resíduos. Só que 30% disso apenas vai para reciclagem. Esse percentual poderia ser muito maior. E a gente precisa falar muito desses profissionais que trabalham com a coleta seletiva, com a reciclagem desses materiais e também pensar neles como pessoas que ajudam e muito a reduzir a emissão de gases de efeito estufa na nossa atmosfera. E por isso que foi criada a plataforma Reciclar do Bem. É a primeira plataforma do Brasil que dá a possibilidade de pagamentos de crédito de carbono voluntário para os catadores de materiais recicláveis. Então, é o dinheiro que chega na mão de quem está ali trabalhando e ajudando a retirar da atmosfera, evitar que sejam emitidas novas tonelagens de carbono para a atmosfera e eles acabam recebendo um dinheiro a mais. E a gente está aqui com as pessoas que estão à frente desse projeto. Primeiro, o promotor Luciano Lober, que é um dos idealizadores. A gente tem a Mayra Portugal, do Ibra Parque, também pesquisadora, e o Daniel Obelar, que é o presidente das cooperativas, associações de catadores aqui de Mato Grosso do Sul. Então, você está me olhando com essa carinha. A primeira pergunta que eu quero saber de você é quantas pessoas são envolvidas nesse processo de fazer a coleta, a reciclagem, de trabalhar com isso aqui em Mato Grosso do Sul? Bom, boa noite, boa tarde, no horário que nós estamos. Nós temos aqui em Campo Grande, na cooperativa, na UTR, em torno de 140 famílias. No estado, a gente está aí, em média, em torno de 300 a 400 catadores envolvidos numa rede de cooperativa onde eu estou presidente. Eu conheço você há bastante tempo. A gente é do tempo do lixão, antes do aterro sanitário. Me conta um pouco da sua história. Você me disse que você tem 25 anos nessa luta. Estou há 25 anos nessa luta. Entrei por um problema familiar, uma doença familiar. Eu trabalhava de pizzaiolo, tudo limpinho, tudo bonitinho. E me vi naquela situação quando teve que abandonar o serviço para cuidar das pessoas aonde eu estava ali presente. E fui assim meio que puxado, que a minha esposa, que foi a responsável, ela me levou para dentro do lixão porque nós não conseguíamos trabalhar em algum serviço registrado e nós conseguimos trabalhar apenas à noite no lixão. Sofrido, né, Daniel? Muito sofrido. O primeiro dia que eu entrei dentro do lixão, para mim, aquela minha vida tinha ido pro fim, não sabia. Principalmente à noite, ainda fui trabalhando de noite, trabalhando. Quando amanheceu, eu estava imundo, não sabia o que eu tinha no corpo, o que eu tinha na roupa, e olhando muitas pessoas ali felizes trabalhando, e eu ali indignado,
com a minha pessoa, com o preconceito que eu tive de estar ali e ver aquelas pessoas ali falar assim, o que essas pessoas estão fazendo aqui e por que eu estou aqui. Foi uma luta pessoal. A minha esposa, como ela já é um pouco mais na atividade, ela era diagramadora de um jornal aqui, ela era do Correio do Estado, foi para o Jornal de Domingo, e ela se viu também lá dentro, mas ela já tinha mais a sensação de mulher, não, vamos enfrentar e vamos junto e vou te arrastar e você vai. E foi que ali eu fui tentando até não se acostumar, mas se adaptar ao local. Ia mudar o olhar estava, também, porque sim. as legislações foram sendo cumpridas, não existe mais lixão, foi criado o aterro sanitário, as usinas, depois as cooperativas. Eu queria só que você me falasse quando que foi aquela virada de chave na sua mente, que você olhou o material reciclável como uma oportunidade e para fazer essa organização de cooperativas, para se profissionalizar, como é que veio essa virada de chave? Assim, nós estávamos um dia ali, eu já tinha passado em torno de 8 anos ali já dentro do lixão, né? E um dia nós ficamos sabendo dessa lei, mas falamos assim, a lei não vai pegar, não né? vai pegar, vai ficar ali, vamos. E aí veio um rapaz, chegou lá, veio de Curitiba e falou assim, o negócio é o seguinte, se vocês não se formalizar, eles vão chegar aqui com polícia, vão fechar aqui, vão mandar vocês embora e acabou. Vocês não vão ter mais esse local. Aí foi que ela falou, aí em Curitiba tem um pessoal já organizado que faz isso e isso. Só que eu não fui escutar porque para mim era a mesma coisa. Minha esposa foi lá, escutou. Você ainda tinha resistência, né? Sim, não, aí não vai acontecer, nós vamos ficar aqui para muito tempo. Porque ali se ganhava dinheiro individual, se ganhava dinheiro, mas infelizmente era totalmente insalubre. Né? E hoje, como é que está hoje? O que mudou de lá para cá? Hoje, graças a Deus, assim, igual uma vez eu falei assim, nós temos que subir degrau por degrau. Hoje eu creio que nós estamos aí em 8º, 9º degrau aí, porque nós conhecemos várias pessoas nesse meio que viu a gente diferente. Igual eu coloco assim, são 20% aí da população que reconhece um trabalho de um catador. Porque hoje nós somos invisíveis ainda, independente de tudo que está acontecendo, né? O planeta aí se acabando e a gente tentando lutar por isso, mas infelizmente é 20% que reconhece a nossa classe ainda. É isso que a gente precisa falar um pouco, né? É uma categoria muito invisibilizada, mas que resolve o problema de que as pessoas causam, né? Que é a produção de resíduo. E vocês estão ali resolvendo, trabalhando, gerando recursos, gerando oportunidades. Hoje a gente tem aqui em Mato Grosso do Sul, quantas cooperativas? São 10 cooperativas? Na rede nós temos 10 cooperativas. Na rede formada, nós entramos em um projeto do governo federal e temos uma rede com 10 empreendimentos. Mas eu acho que aqui no estado, em cada município tem uma cooperativa. Porque em cada município tem catador. Entendi. Depois que vocês se organizaram e criaram as cooperativas, o que mudou? Mudou muito. Um reconhecimento porque você tem documentos, você tem identidade. Né, da você pessoa existe chegar, oficialmente, existe né? Oficialmente. Eu sou um catador de material reciclável. Isso é reconhecido. Até o termo, né? Antigamente as pessoas falavam catador de lixo. Catador de né? lixo. Até o termo já traz um pouco mais de respeito e reconhecimento a essa categoria. E essa organização a gente vê que tem maquinário, tem todo um trabalho muito profissionalizado, né? Nas cooperativas, na usina. Isso, e nós vamos se profissionalizando cada vez mais. Igual muitas vezes a gente fala, vocês precisam de um técnico. Nós somos técnicos, nós somos capazes, somos técnicos porque técnico é especialista naquilo que faz. Então nós somos técnicos, profissionais, empresários, né? E trabalhadores ali que tá ali lutando pelo seu pão de cada dia e a gente ajudando mais pessoas, porque isso que me move cada vez mais são pessoas que dependem da gente, porque se você desistir, tem muita gente que vai estar ali penando por isso aqui. Luciano, a gente ouvindo o Daniel contar essa trajetória de 25 anos trabalhando com materiais recicláveis, a gente também
sabe que no Ministério Público, para você, virou uma grande missão de buscar alternativas, não só de reconhecer, de monetizar, mas de organizar e de fazer cumprir as leis também. Hoje a gente tem um percentual muito baixo de reciclagem aqui em Campo Grande e até mesmo em Mato Grosso do Sul, mas a gente já tem ações que foram pioneiras aqui no estado, né? Isso, Cláudia. A gente vem acompanhando esse trabalho dos catadores há muitos anos. Eu conheço o Daniel na época do fechamento do lixão de Campo Grande. Eles já estavam na cooperativa, mas tinha muitos catadores ainda dentro dos lixões. E assim, desde que eu comecei no Ministério Público, essa temática dos lixões e dos catadores sempre foi uma coisa que me preocupou muito. Eu visitei e conheci praticamente todos os lixões do estado. Eu vi gente comendo comida estragada do lixo, nos lixões que a gente tinha. Gente que morava dentro dos lixões. Coisas que acontecem até hoje, uma vergonha que nós temos ainda hoje. O maior lixão do nosso estado está dentro do Pantanal. Corumbá é um lixão em que tem mais de 90 pessoas morando praticamente lá dentro. Mas apesar da legislação, apesar, né? Da legislação. E assim, a gente avançou muito nesses anos. Reduziu aí de 80% dos lixões para 5% ou 4% hoje. Mas um grande desafio que nós temos hoje é a coleta seletiva. Tá? Por mais que nós tenhamos uma estrutura em algumas cidades com coleta porta a porta, primeiro, não são em todas as cidades que nós temos coleta seletiva separada, o seco e o molhado, o reciclável e o não reciclável, esse é um primeiro problema. Segundo, como o Daniel falou, não são todas as cidades de Mato Grosso do Sul tem catador, mas catando na rua, onde ainda tem lixão. A organização dos catadores é muito necessária. Então, dos 79 municípios do estado, a gente tem organizações formalizadas em cerca de 32 apenas. E onde o pessoal está organizado em cooperativa, o grande desafio não chega material suficiente. E, por falta de adesão da população, então, a média de adesão é de 10%. De cada 100 casas em que passa o caminhão na porta, apenas 10 separam, né? Esse é um levantamento que a gente tem aí no Ministério Público. E, mesmo que se separa, quando chega lá na unidade de triagem, lá onde estão os catadores, praticamente metade se perde, porque foi mal separado ou porque não tem reciclabilidade. Então, o grande desafio é juntar a questão ambiental e a questão humana dos catadores em criar uma situação digna. E, como o Daniel disse, conseguir que a sociedade valorize esse trabalho desses profissionais. É nessa linha que a gente tem trabalhado junto aos catadores, junto aos municípios, porque, apesar de se falar que lixo é dinheiro, resíduos dá muito recurso, na prática, nós temos num cenário nacional e no Mato Grosso do Sul ainda, que essas pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. E são invisíveis, né? A sociedade nem enxerga. São invisíveis, vivem abaixo da linha da pobreza. E é por isso que nós temos cada vez mais trabalhado para que esses profissionais sejam reconhecidos no grande trabalho que eles fazem. Porque o trabalho que eles fazem envolve saúde, né? Para cada garrafa que não está aí acumulando água, para dengue, para outras doenças. Envolve meio ambiente, porque não é só a questão do lixo que não vai lá para um aterro ou para um lixão, mas também não é esse que entope bueiro e causa enchente. Que contamina o solo. Contamina o solo. Envolve a questão social e econômica deles, gerando renda, gerando emprego. Envolve economia para todos nós, porque o município gasta com a coleta seletiva, o município paga uma coleta à parte e depois a gente não separa ou esse material vai para um aterro. Então é todo um ecossistema que a gente precisa valorizar nessa questão dos resíduos. Bom, vou passar a bola para você, Mayra, porque a gente precisa entender esse universo, esse ecossistema que o Dr. Loubert falou para a gente. E existe o projeto Reciclar Bono, que é um projeto também pioneiro aqui no nosso estado, dentro do IBRAPAC. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é esse trabalho de vocês, como é que a ciência foi parar dentro dos aterros, dentro das cooperativas.
Primeiro uma paixão, né? Porque eu sou professora, né? E gosto muito de escrever. Só que a gente também não pode ficar só no papel, no artigo, tem que trazer para a prática. Finalizei agora ano passado o meu doutorado e muito a campo, até estava conversando com o Daniel, porque para eu poder conseguir escrever, eu tinha que ir lá na prática conversar com os catadores e entender o real problema, a real situação. Deles, né? Eu até estava falando para ele, eu falei, Daniel, eu usei um vídeo seu na minha apresentação da defesa lá, onde ele estava fazendo até a separação dos resíduos. Uhum. E eu lembro que uma das explicações que o Daniel, não sei se ele vai lembrar, mas está tudo gravado, que ele estava lá, tem a separação, tem aqueles resíduos, aqueles plásticos que tem mais carbono, que tem mais os componentes, né, Daniel? Cara, é uma aula aí com eles, né? Uma Eu toda vez que eu ia para lá, eu ficava olhando assim, eu nunca mais olhei uma garrafa de PET do mesmo jeito que eu olhei depois que eu fui. Ou uma embalagem. O tipo do plástico, falando sobre o isopor, tudo. Do valor, sabe? E aí, assim, eles ensinam muito a gente. E aí, o que acontece? Com essa prática, né, a gente, como pesquisadora, tem que trazer isso para a sociedade. Quais são as questões? Quando a gente fala de resíduo, eu não posso ficar, assim, a gente pensa resíduo, meio ambiente. Mas não é só o meio ambiente. A gente tem a questão social. E aí entra a questão, né, do projeto, da plataforma, tem a questão econômica, porque, igual o Daniel falou assim, até tem nessa revista aqui, a revista do IbraPark, eu fiz questão, bem no finalzinho, que a gente colocou, porque para tudo isso aqui, eles são, conta a história, e tem uma parte que eu falei para ele assim, nossa, eu me emocionei quando você comentou aqui, porque ele fala assim, a sociedade ainda nos enxerga pouco. Somos invisíveis. Talvez só 20% saiba o que faz um catador. Eu falei, caramba, né? E ele conta aqui toda a história dele. Na próxima edição, falei que vai ter a história da esposa, né? E a gente precisa entender, né? Antes de colocar todo o projeto na prática, entender o que eles passam, né? Mas o que é o IbraPark, né? Você criou um instituto e dentro dele existem projetos. Sim. Explica melhor para a gente entender. O IbraPark nasceu dessa paixão da pesquisa. Ele chama IbraPark porque é Instituto Brasileiro de Pesquisa Aplicada em Resíduos e Clima. Então, quando a gente fala em resíduo, como eu falei, a gente está falando da questão ambiental, da questão econômica, da questão social. A gente tem visto tantas mudanças climáticas, tudo isso tem a ver o quê? A questão, né, dos resíduos. E aí, a gente tem vários projetos, e um deles é o Reciclar Bono, onde a gente pode trabalhar os resíduos. Por exemplo, quando a gente deixa, vamos colocar aqui uma questão do resíduo que você deixa de ir para o aterro, deixa de emitir CO2, deixa de emitir gás carbônico. E aí ali, mas espera aí, quem contribuiu com aquilo ali? Os catadores. E quando entram os catadores, como que eles são remunerados? Então, são essas perguntas, como pesquisadora, eu vou colocando, vou trazendo, vou escrevendo, e aí essas ideias também. Só que, tipo assim, que nem ele que também colocou aqui na reportagem, que a gente não... Ele falou, pessoas precisam de pessoas. Daniel então, falou. eu vou perguntar, Daniel, agora eu fiquei querendo saber, quanto que custa a tonelagem? Me dá uma noção para as pessoas terem noção de valores que vocês, com tanto trabalho que vocês fazem, que vocês conseguem receber. Bom, hoje, no mercado que a gente trabalha, tem muita oscilação de preços, especificações, e a gente trabalha conforme hoje é o pedido da indústria, né? Então, a gente tem, um dia um material está um valor, né? E não passa uma semana, já se manda uma outra, reduziu, caiu. Então, infelizmente, a gente, com o material reciclável, ainda a gente trabalha meio a meio com a matéria-prima, né? Uhum. Então, muitas das indústrias preferem a matéria-prima e deixam do reciclável a gente aí reduzindo e acaba não desanimando a gente, mas mantendo a gente mais ali com vontade de trabalhar mais e ter essa produção. Então, de valores a gente é muito varia oscilado, muito do produto, da indústria. Oscila bastante. Vou colocar aqui, de garrafa PET, 1 tonelada de garrafa PET verde que vocês separaram. Hoje o quilo está saindo em torno de R$ 3,50, R$ 3,40 o quilo. E também tem diferença de cor, né? Tudo isso. Separação, nós temos 500 tipos de materiais recicláveis, né? 500? Gente, isso passa pela minha casa e eu não estou sabendo? 500 tipos de material reciclável, mas o que a gente consegue reciclar hoje numa cooperativa, a gente está reciclando em torno de 150.
Produtos diferenciados. Produtos diferentes. Isso vai do plástico, a classificação da embalagem. coloca plástico, papel e metal. Só que dentro dessa classificação dessa tem classificação, outros... A gente tem muito mais outros. Olha. A garrafa PET mesmo, só ela tem 3 produtos ali. Tem o rótulo que é PVC, o lacre que é PVC, a tampa que é PP e a própria PET que é o polietileno ali. Então, olha. Agora, eu dentro de casa ajudaria vocês de que forma? bom, a separação correta hoje, que muita gente coloca do seco e úmido. Né? O úmido, infelizmente, acaba chegando para nós, na reciclagem, 50% que não é reciclável. Infelizmente, Mas ainda por com quê? coleta seletiva, nós temos aí na educação ambiental cantadores, que vai na rua conversar, porta a porta, mas infelizmente a população ainda não sabe. adere corretamente ali, ou muitos não querem saber também, né? É o certo eu lavar minha garrafa? Eu lavar Sim. meu Tetra Pak lá que vem o meu leite? Eu jogo uma Principalmente aguinha? o Tetra Pak. Hoje a garrafa, a PET mesmo, ela não vem com tanta contaminação, Sim. né? Mas o Tetra Pak vem, o papelão vem, o saco de ração. Passar uma aguinha dentro, que, assim, infelizmente, alguns moradores ocupam o saco de ração para colocar outras coisas dos animais e acaba mandando pra gente. E aí chega com a sujeira dos animais. E acaba contaminando os outros tipos de materiais. Aí perde tudo que tá junto. Perde, que acaba indo nessa Aquele porcentagem de 50%. Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção pelo que o Daniel falou, é que dentro do projeto do Ibra Park, vocês tem o Reciclar Bono, mas vocês conseguiram quantificar. Como é que é feito isso? Vocês, nessas 10 cooperativas, né, que fazem parte da associação, tem mais de 350 pessoas ali vinculadas, qual é o número de carbono que deixa de ser lançado na atmosfera a partir do momento que eles retiram e reaproveitam e fazem a máquina da reciclagem girar? Então, Cláudia, até com essa pesquisa nós fizemos, né, tá na primeira edição da revista, foi quantificado que passa 16 mil toneladas de carbono que deixa de ser emitido por usar ali a reciclagem de forma devida, né? É importante essa quantificação, por quê? Porque a gente vê a importância do trabalho deles, Sim. que eles deixam, né, evita, né, de ser emitido esses gases. E aí tem a questão da mudança climática também, que é algo que é muito... né? É interessante isso. Quando você fala evita emitir gases CO2, que é um gás de efeito estufa, a partir do momento que fazem a retirada, a separação, a reciclagem de materiais. Isso. Evita porque não vai produzir de novo? Eu vou dar um exemplo até que foi objeto de estudo do meu doutorado. Por exemplo, em uma das pesquisas que eu estava fazendo, 50% que chegou lá o produto, 50%, que eu estava lá, o Daniel falou assim, 50% a gente consegue aproveitar, os outros 50% não é culpa deles, é porque já vem dessa cultura de casa, do pessoal contaminou. Esses resíduos que são contaminados, por exemplo, eles acabam indo para o aterro. E aí o que acontece? Quando vai para o aterro, o que acontece lá no aterro? Acontece a questão do metano, que é muito poluente. Então, assim, e é um tipo de pesquisa também que eu trabalhei ali, que esses resíduos que são contaminados ali também podem ser aproveitados, por exemplo, por uma indústria que trabalha com fabricação de cimento, por meio do coprocessamento. Porque na hora que eles vão queimar, por exemplo, lá o cimento, vai fazer lá, eles usam o coque de petróleo. Em vez de usar o coque de petróleo como combustível, eles podem usar aquele plástico que foi contaminado com Mas isso óleo. já é feito ou é só uma ideia acadêmica? Foi feita a experiência. Ok. Daniel estava junto, estavam as cooperativas, estavam empresas aqui do nosso estado também, onde foi trabalhado ali para poder mostrar que o resíduo também pode ser utilizado ali como tratamento. Isso é uma forma. Então, a gente tem várias soluções. A gente tem, uma delas foi escrita aqui, também está na revista, que foram 16 mil toneladas que deixaram de ser emitidas. Então, assim, peraí, vamos quantificar isso, né? Os catadores precisam, né,
precisa ser visível isso, né, para a sociedade. E eu não consigo fazer isso sozinha, Cláudia. Mas é por isso que a gente precisa falar agora da plataforma Reciclar do Bem, Luciano. Quando a gente fala que só em Mato Grosso do Sul, as 10 cooperativas, com o trabalho de reciclagem dos materiais que chegam lá, e que é um percentual pequeno, né, dentro do escopo que nós temos de possibilidades para o trabalho deles, uma remuneração que ainda é uma remuneração baixa para um trabalho tão importante. 16 mil toneladas de CO2 que não são emitidas a partir do momento que eles trabalham. Onde é que entra o crédito de carbono voluntário? O que se pensa nessa plataforma e o que pode trazer de benefício e de reconhecimento para essa categoria? Então, Cláudia, essa questão da remuneração dos catadores foi o que levou a gente a trabalhar no projeto Reciclar Bono e depois agora apoiar a plataforma Reciclar do Bem. Por quê? Como o Daniel estava falando, o material não paga o trabalho dos catadores. A simples venda não é suficiente, o valor em alguns materiais é muito baixo. Os catadores hoje vivem, na grande maioria do país, abaixo da linha da pobreza por conta disso. E se nós temos uma alta reciclagem no Brasil de alguns materiais e o tanto que temos das outras, isso se deve ao trabalho dos catadores. E hoje os catadores, hoje o sistema de reciclagem no Brasil vive da exploração do catador. Por quê? Porque ou é o poder público que deveria estar cumprindo sua parte, remunerando o catador e não está fazendo, ou é o setor privado num instrumento que chama logística reversa, em que as empresas devem tirar uma parte do que ela colocou no mercado em reciclagem e não contrata os catadores para isso. Aí vem a questão do carbono. Todo mundo fala, o catador é um contribuinte, o catador contribui com o planeta na questão da redução das emissões do carbono. Por quê? Para cada tonelada de vidro, por exemplo, que eu tiro, eu estou deixando de extrair areia, eu estou deixando de extrair outros materiais e eu deixo de emitir gás de efeito estufa que causam aquecimento global, que causam esses desastres que nós estamos vivendo. Para cada tonelada de alumínio, eu deixo de extrair esse material também. É essa conta que é feita no projeto. Olha, para cada tonelada de material que eu reciclo, eu economizo a retirada da natureza e deixo de emitir esse carbono. A questão que a gente enfrentou foi o seguinte, o Ibrapac foi lá, fez esse levantamento do que os catadores contribuíram no ano de 2024, essas 10 cooperativas, que equivale a 16 mil toneladas ou mais que isso, e nós fomos observar o seguinte, olha, então isso pode ser uma nova fonte de renda para os catadores, para que eu possa, inclusive, aumentar a reciclagem, buscar mais incentivo para a reciclagem. Só que nós nos deparamos com a seguinte situação. Hoje, no mercado voluntário, apesar de ter metodologias, e o Instituto fez isso de forma muito aprofundada, a gente não tinha uma metodologia brasileira voltada para o catador e não tinha uma plataforma e uma certificação brasileira voltada para o catador. E quando nós deparamos com esse projeto, nós fomos levantar as metodologias internacionais que tem, que são caríssimas, que inviabilizam os pequenos projetos, e que o dinheiro fica todo no processo para consultoria, para empresas internacionais. E não chega na mão de quem está trabalhando lá, chega na mão de quem está trabalhando e efetivamente atuando. E foi aí que nós fizemos uma junção de força de várias instituições para lançar a plataforma Reciclar do Bem, que tem um foco muito específico, que é, se a reciclagem reduz a emissão de carbono e o país e o mundo se comprometeu em reduzir esses carbonos para evitar o aquecimento global, para evitar esses desastres. Isso tem que ser quantificado e nós temos como quantificar com metodologias internacionais, com regras internacionais. Se o catador contribui com isso, ele tem que receber a sua remuneração por isso. Nada mais lógico. No Brasil, nós temos um grande diferencial que nasceu no Mato Grosso do Sul, que é a rastreabilidade desse material reciclável, que é controlada por um sistema chamado SISREV, que foi criado no Mato Grosso do Sul e hoje está sendo aplicado em mais de 16 estados do Brasil, e
ampliado nacionalmente, que tem um grande diferencial do brasileiro. Então, o que acontece? O crédito de carbono é um crédito baseado em credibilidade, em rastreabilidade. Hoje nós temos esse grande diferencial no Brasil, que é, eu consigo mapear, desde lá do material em que o Daniel, a cooperativa dele, separou, passando por uma indústria que faz ali uma nova separação, um novo enfardamento, faz algum outro beneficiamento, até chegar na indústria da reciclagem. Esse é o grande diferencial. Nós temos 2 grandes diferenciais nessa plataforma e os pilares dela. O pilar dessa plataforma, o primeiro é reciclagem, reduz emissões, e a gente tem como quantificar, foi feito. O segundo pilar é, eu preciso de uma rastreabilidade, e isso o Brasil é pioneiro, e tem um grande diferencial que é feito através do SISREV, por notas fiscais, com sistema validado pelo governo, com entidades gestoras, verificadores, para dar lisura e seriedade nesse projeto. Essa rastreabilidade permite que você saiba direitinho a quantidade dos produtos, por onde passou, quem levou, quem foi o catador, tipo de produto, tipo de se é PET, se é Tetra Pak, se é multicamada, se é alumínio. Nós temos essa rastreabilidade. Por quê? Porque essa legislação que foi implementada em Mato Grosso do Sul e depois se expandiu pelo Brasil, exigiu essa rastreabilidade que agora nós estamos aplicando ao carbono. E o terceiro pilar é o pilar social, que o carbono, o crédito de carbono é do catador, ou a maior parte dele é do catador, e esse dinheiro tem que chegar lá. E o grande desafio nosso era, como eu faço isso? Então, a gente desenvolveu uma metodologia nacional, uma certificação nacional com todos os padrões necessários para que esse dinheiro chegue na mão do catador, a maior parte dele. Tem custo no processo, tem elaboração, tem gastos com auditorias que o sistema exige, mas nós temos hoje essa garantia de salvaguarda socioambiental do catador. Eu provo a parte ambiental, mas eu provo também que o catador está sendo beneficiado. E aí deixa de ser um crédito qualquer. O nosso crédito de carbono ele tem nome. Um viés econômico, ele tem nome, sobrenome, endereço e CPF, o nosso né? Crédito é o crédito Daniel, a Maria, a Francisca. Então isso é o grande diferencial, porque quando uma indústria que emitiu o seu carbono, ou até o cidadão, se eu quiser zerar minha pegada de carbono, viajo muito de avião em razão de trabalho, eu vou comprar esse crédito de carbono voluntário sabendo que esse dinheiro, além de reduzir as emissões de forma muito séria, muito certificada, está chegando para quem precisa. Então me dá uma ideia de valor, porque são 16 mil toneladas de CO2 que deixaram de ser emitidas. Isso pode gerar mais ou menos quanto de crédito de carbono voluntário? Então, por ser voluntário, você não tem uma tabela, varia muito, mas fala-se em torno de $10 a tonelada, que a gente quantificou aí que esse tanto, o trabalho de um ano dessas cooperativas pode chegar a R$1 milhão, ou passar desse R$1 milhão neste um ano. O que faz uma grande diferença para essas pessoas. Imagina. A questão agora nós precisamos mobilizar a sociedade e especialmente a indústria brasileira que já faz a sua redução de emissões para acreditar nesse projeto e investir esse dinheiro dizendo, olha, eu reduzi minhas emissões, eu certifiquei minhas emissões, mas eu não certifiquei com qualquer projeto, eu certifiquei com esse projeto que tem credibilidade, interesse social e que está lá e eu posso visitar de onde eles estão sendo extraídos esses carbonos através de contato com essas cooperativas. E mais do que você cumprir as diretrizes da ONU, né, as ODS, você aí vai ter um selo de estar trabalhando com a questão social. Você não está apenas lidando com uma questão ambiental de redução de emissão de gases de efeito estufa. Você está trazendo prosperidade para uma categoria, para famílias. Esse dinheirinho vai fazer uma diferença grande, né, Daniel? Quando começar a chegar. Não pode começar a gastar porque ainda não está na hora, mas quando começar a chegar, vai fazer. Faz sim, toda a diferença que a gente luta nessa área que a gente busca hoje, né, é o reconhecimento, e isso mostra o nosso valor, né, de trabalho, o que a gente produz, não somente ali estamos reciclando, fardar e vender e pagar nossas contas, só
nós temos aí uma responsabilidade muito maior dentro disso, desse papel, e temos que ser valorizados. Eu agora vou trocar de entrevistado para trazer aquele mocinho ali. Você se importa de deixar ele sentar aí? Bom, primeiro eu quero que você me fale quem é você, quantos anos trabalhando com esse olhar dos resíduos, da reciclagem, da busca de soluções para as cidades, porque a gente tem uma produção de resíduo muito grande no Brasil e nas cidades, e a gente não tem um segundo planeta, né? Ninguém joga fora porque não tem fora, o planeta é um só. E as pessoas ainda acham que jogam fora os resíduos que elas produzem. As indústrias, avançamos muito, mas ainda temos um caminho grande pela frente. Me fale um pouco do seu dia a dia, do seu trabalho, da sua trajetória. Bom, eu hoje sou CEO da Pragma Soluções Sustentáveis, é a maior entidade gestora de logística reversa de embalagens no trabalho com cooperativas hoje no Brasil. Sou presidente do Instituto Caminhos Sustentáveis, que é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Atuo no setor de resíduos há quase 30 anos, já atuei no público, atuo hoje no privado. Já trabalhei com catadores que atuam nas ruas, já trabalhei com catadores que atuam em lixões, coordenei o fechamento de um dos maiores lixões do mundo, que era o lixão de Gramacho, que ficava em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e hoje atuo muito fortemente com economia circular, logística reversa e projetos de impacto, que é algo que a gente acredita muito. A Pragma, que é a empresa que eu sou CEO, ela é alavancada no Brasil pelo fundo do Mohamed Yunus, que foi o Nobel da Paz, exatamente por ser uma empresa de propósito que pretende gerar projetos que deem impacto positivo para a sociedade. Mas 30 anos atrás, qual foi o seu start, assim? Como é que você começou nesse segmento? Olha, veja, eu venho de uma família grande, 12 irmãos, pai pedreiro, mãe dona de casa, e a gente tinha que pensar sempre naquilo que podia gerar alguma renda para colaborar com o cotidiano da vida. Então eu fui inventando várias coisas, já fui várias coisas na vida. Em algum momento eu tive a oportunidade de passar a colaborar também com outras pessoas que precisavam gerar renda na sua atividade profissional. E acabei tendo contato com os catadores porque em uma das comunidades em que eu fui trabalhar no interior do Rio Grande do Sul, na minha cidade, eu encontrei pessoas que buscavam uma solução para se alimentar, basicamente isso, na coleta e venda dos resíduos. Então, é um negócio meio estranho, assim, num primeiro momento, quando você olha, as pessoas vão buscar o resíduo para se alimentar, não necessariamente comer aquele resíduo que foi descartado, embora isso seja uma realidade em lixões, infelizmente, mas elas transformavam aquilo em dinheiro e conseguiam garantir minimamente a sua sobrevivência. Mas isso sempre ficou no que a gente sempre tem falado, na invisibilidade. As pessoas não queriam saber, né? Quem que estava ali catando, quem que estava ali trabalhando. Muita gente não sabe quem são essas pessoas. Até hoje existe ainda uma cortina, né, sobre essa atividade. E como você na Pragma vem trazendo com esse olhar, que é um olhar muito mais social do que um olhar econômico, obviamente, que você precisa pensar e quantificar e monetizar, mas é em transformar vidas. Esse tem sido um grande desafio? Deixa eu te contar uma coisa. Eu já trabalhava há muitos anos com resíduo e um dia, num evento, numa troca com catadores, eu descobri uma coisa que me impactou muito. Lá no interior do Rio Grande do Sul, não sei se isso acontecia em outros lugares, embora eu conheça o Brasil todo hoje, eu não sei qual é que é a cultura de cada lugar, a gente vai aprendendo aos poucos. Lá no interior do Rio Grande do Sul, as pessoas, quando a criança se afastava muito, ela saía de casa, tinha uma ameaça que era feita. Toma cuidado que o homem do saco vai te levar. Mas foi o terror da minha infância lá no Espírito Santo. O homem do saco vai pegar você. Botava esse terror, né? De ficar olhando. Aí passava um catador, eu ficava olhando assim, sabe? Carroça, tinha aquelas carrozinhas também. Isso foi muito impactante porque num determinado momento eu descobri que o homem do saco era o catador. Sim.
Então, eu corria dos catadores da minha infância na minha cidade, porque eu achava que ele ia me botar no saco e me levar pro lixão. Olha que horror. Então, Falta de respeito. É muito impressionante, porque o trabalho dos catadores surge como uma necessidade de sobrevivência, mas ele gera um impacto para a sociedade, para o meio ambiente, para a economia, que é um negócio fantástico. E a gente sempre manteve ele nesse lugar. Quer dizer, a sociedade ela tem um pouco isso, né? Tem coisas que ela não quer enxergar. E estigmatiza também, estigmatiza. né? Então, os catadores, eu acho que são um grande exemplo da capacidade do povo de se organizar, de enfrentar e evoluir. Óbvio, o Daniel sabe, nós temos muitos desafios ainda a enfrentar. Mas se a gente for olhar para trás, o catador ele se organizou, muito, se mobilizou, principalmente ali no final da década de 90, início dos anos 2000. Em 2002, catador passou a ser profissão. Eu me lembro eu fazendo reportagens nos lixões antes da lei dos aterros sanitários começar a ser cumprida. Existia uma polarização, um grupinho, aquela família era dona daquele pedaço ali da onde o caminhão chegava para descarregar, exatamente. A criança morria porque caía o lixo todo em cima. Aí depois você veio a organização deles, você veio a profissionalização deles, porque eles começaram a enxergar a importância também do trabalho deles, isso é muito interessante. E com toda a legislação, o Ministério Público, o Poder Público, a iniciativa privada, essa profissionalização. Então, ao longo da minha carreira como repórter, eu vi essa evolução que você trabalhou diretamente nela. Sabe que como especialista eu tenho dado algumas palestras, eu costumo dividir em 3 fases. Eu acho que tem uma fase que embora muita gente não queira ver, quando o catador ele vira profissão, ele sai da invisibilidade. Tem gente que não quer ver, mas ele passa a existir. Ele é uma profissão. Então, acho que isso foi uma etapa até o início dos anos 2000. De 2003 a 2010, teve um grande salto pela capacidade de mobilização dos catadores, porque eles passaram a fazer parte da política pública. Sim. A gente teve a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a lei de saneamento, que criou condições especiais para a contratação dos catadores. A gente teve decreto de estruturas públicas que passaram a destinar os resíduos para os catadores. E eu costumo dizer que tem uma terceira etapa que nós ainda estamos nela, que é o catador ocupar o seu espaço econômico. Porque o catador, para vários elos dessa cadeia da reciclagem, ele continua sendo importante para coletar e destinar o resíduo, não para participar da distribuição do resultado. Esse é o desafio que nós estamos hoje. E por isso que a gente, falando da plataforma Reciclar do Bem, a Pragma faz parte, é uma das integrantes para pensar, né, essa estrutura. Qual seria o seu papel, o papel de vocês nesse escopo, para que essa plataforma realmente consiga quantificar, consiga valorizar, consiga vender no mercado voluntário de carbono e para o dinheiro chegar nas mãos de quem está ali na linha de frente? O papel de vocês vai ser qual? Então, primeiro a gente está contribuindo na construção da metodologia. Isso é algo muito importante, porque sem uma metodologia tecnicamente eficiente, que ela se sustente no debate que nós vamos ter que fazer com o setor público e com o setor privado, a gente não consegue validar crédito e vender ele. Aliás, a gente vê hoje grandes operadoras de crédito carbono, né, que volta e meia estão envolvidas em situações duvidosas, para não usar outra palavra, porque os seus créditos não tinham o lastro que a metodologia propunha que tivesse. Então, o primeiro ponto é que a gente vem colaborando na construção dessa metodologia. E o lastro passa pela rastreabilidade, né? Para você saber direitinho de onde veio aquele material. Saber de onde veio, para onde vai. Exato. E pela mão de quem passou no meio do caminho. Então, a metodologia, ela vem sendo construída e aqui com uma contribuição muito importante das pessoas que acumularam nesse tema no estado do Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, o Mato Grosso do Sul sendo referência na atualização, na modernização da gestão de resíduos e do aproveitamento econômico desses recursos no país. A gente fica todo bobo quando ouve um negócio desse, né? Porque é verdade, é interessante porque as pessoas veem quando os projetos já estão consolidados em outros estados e acreditam que a ideia nasceu ali. Quando a gente tem, no caso, não é porque você está aqui, Luciano, mas no Ministério Público, uma atuação tão efetiva que busca regramento, que busca um cumprimento da legislação e que nasce aqui
no Centro-Oeste, no Mato Grosso do Sul, que para muitos brasileiros ainda somos um estado de periferia, mas a gente de periferia é uma periferia muito bem obrigada, porque a gente está muito consolidado em vários segmentos. Aqui a gente teve essa possibilidade de criar mecanismos que hoje chegaram a esse momento da plataforma, que também é uma iniciativa pioneira. A gente não tem no Brasil nada semelhante. Não tem nada semelhante. Essa é uma das tarefas da Pragma. A Pragma hoje tem atuação no Brasil inteiro, uma rede consolidada de mais de 300 cooperativas que são parceiras das suas ações. Então a gente está apostando muito nessa iniciativa aqui, porque eu tenho comentado, Daniel, com os catadores, que é o seguinte: os catadores aqui têm muito a ganhar, mas mais do que eles, os catadores do Brasil inteiro têm a ganhar, os catadores da América Latina. E vejam, existem catadores em vários outros continentes, lugares que a gente não imaginaria. Eu fui conhecer catadores que atuam em Paris. Eu conheci no Canadá. Eu conheci no Canadá, também. Eu fui conhecer experiências no interior da França. Quer dizer, os catadores hoje, eles têm uma atuação em diversos lugares. A gente não tem nenhuma experiência como essa no mundo. Então nós estamos fazendo algo importante para o Estado, para o país e para o mundo. Nós vamos criar uma referência com a plataforma Reciclar do Bem, fazendo uma metodologia que tecnicamente se sustenta, seja frente à discussão pública, e o Brasil hoje tem regulação sobre isso, seja no privado, mas principalmente uma plataforma que, além de cumprir um papel fundamental no enfrentamento das mudanças climáticas, garante que o seu resultado econômico gerado seja compartilhado com quem efetivamente empenha sua força de trabalho para que o resíduo chegue na reciclagem. E você trata a questão social de uma forma tão importante como trata a questão ambiental, porque você tratando da nossa casa comum, do que é o nosso planeta, mas a gente tem que pensar naquelas pessoas que estão aqui, que estão trabalhando para isso. Agora, Luciano, eu tô apaixonada, já tô fazendo na minha cabeça a minha conta da minha pegada ecológica, do tipo, a pessoa física também vai poder comprar esse crédito de carbono voluntário? Quem vai poder comprar? Tem que ser uma grande empresa, pode ser uma pequena empresa, pode ser um entusiasta do projeto que queira participar. Como é que vai ser essa venda? Em que mercado que vai ser vendido? A plataforma segue os padrões internacionais de crédito de carbono, que permite que você compre desde um crédito a muitos créditos de carbono, que desde uma grande empresa zere sua pegada de carbono, mas você individualmente também pode calcular a sua pegada ecológica, a pegada de carbono, e comprar esse crédito e fazer o que se chama de aposentar o crédito. O que é isso? Eu compro na plataforma e coloco lá o meu nome, o meu registro. Esse crédito foi a minha compensação. E além disso, como é um mercado, pode inclusive ter a questão de compra e venda. Algumas pessoas comprarem esses créditos, revenderem para indústrias. Hoje é muito comum que, por exemplo, uma empresa que faz compensações de carbono de eventos. Eu vou fazer como a professora Mayra, que é corredora, eu que sou ciclista, às vezes a gente participa de uma prova que é carbono zero. A empresa que faz aquela certificação da prova, viu quanto emitiu, ela pode comprar esse crédito de carbono e entregar ali para você. Está aqui o seu certificado que você zerou suas emissões. Então, ela segue todos esses padrões de exigência internacional na esperança, no objetivo de democratizar a questão do crédito de carbono. Porque, como o Johnny falou, hoje o mercado de carbono, e nós temos estudos do BNDES nesse sentido, ele está muito concentrado em certificadoras internacionais que concentram 90% dos créditos do mercado voluntário, que nem sempre tem tanta credibilidade, porque já houve problemas duvidosos, como o Johnny trouxe, e que esse dinheiro fica no processo e não chega na ponta lá para o catador ou para o outro gerador de crédito. E nós precisamos, o Johnny trouxe uma reflexão sobre a indústria e sobre o mercado regulado, que é muito importante. Se nós no Brasil não enfrentarmos a questão de uma metodologia nacional para resíduos que envolvam o catador, a indústria vai se apropriar desse crédito de carbono do catador. Quem não é da área às vezes não entende isso. Por quê? A lei veio e disse assim:
Hoje nós estamos trabalhando com o mercado voluntário, a plataforma é mercado voluntário. Eu, indústria, quero, por uma questão de consciência ambiental, agenda ESG, publicidade, às vezes até para ter acesso a um financiamento com juros mais baixos, mas eu, de forma voluntária, quero reduzir ou compensar minhas emissões. Bom, aí eu vou no mercado, vejo os projetos que existem e compro no mercado voluntário. Pode ser um projeto na Amazônia, na Malásia, ou pode ser o projeto aqui da plataforma Reciclar do Bem. Então, mas a partir do momento agora nós temos uma lei de mercado de carbono que as indústrias que mais emitem têm que reduzir suas emissões. E dos setores que emitem no Brasil, a grande maioria desses setores que foram regulados pela lei só consegue reduzir suas emissões com a inclusão da reciclagem. Então, a indústria do vidro, ela só vai conseguir reduzir, ou uma boa parte do que ela vai reduzir, é se ela colocar o vidro reciclável, porque mudar um processo produtivo, mudar o tipo de combustível do forno é muito mais complexo do que induzir a reciclagem. A indústria do plástico a mesma coisa, outras indústrias também. Só que se nós não cuidarmos, todo esse sistema de reciclagem que, como eu te disse, vai nas costas do catador, vai contribuir para essa redução dessa indústria, ela vai deixar de ter que comprar crédito de carbono e até pode vender esses créditos por sua redução, e esse dinheiro não vai chegar na ponta de quem mais faz a contribuição da reciclagem. Ou seja, por que eu, agente do Ministério Público, entrei nessa temática de crédito de carbono? Porque a partir do momento que eu comecei a estudar a estrutura legal do Brasil, eu percebi isso. Se nós não tivermos uma agenda de reconhecimento do catador no processo de reciclagem voltada ao carbono, a indústria vai se apropriar desse crédito, e é o que a gente não quer. E mais uma vez eles vão ser invisíveis. Mais uma vez eles vão ser invisibilizados. E olha só que incrível essa questão, que triste essa questão. Mesmo com todo esse reconhecimento do catador, desde essa fase que o Johnny disse que se tornou profissional, que depois veio a lei da política nacional e colocou eles como prioritários, veio o marco do saneamento e disse que eles podem ser contratados diretamente, vieram as regulamentações obrigatórias da logística reversa e reconheceram dele. A lei do mercado de carbono não cita a palavra catador. Sério? Não cita a palavra catador. Por isso que nós temos defendido que, a partir dessa experiência de Mato Grosso do Sul, tirando o catador da invisibilidade no processo produtivo do crédito de carbono, a gente possa não só no mercado regulado avançar, mas avançar no mercado voluntário avançar, mas avançar no Brasil numa regulamentação da lei que inclua o catador como um agente importante da reciclagem, em primeiro lugar, e quem sabe o Brasil coloque isto como referência também nos seus compromissos internacionais de negociação de carbono com outros países, porque quando a gente tiver empresas europeias que possam compensar o seu carbono aqui com os projetos dos catadores brasileiros, a gente sobe para outro nível de reconhecimento dessa categoria. Nossa, minha cabeça está dando tanta volta aqui quando ele está falando isso. O que eu penso? Corumbá, meio do Pantanal, lá ainda temos o lixão. Transformar o lixão num aterro, criar uma cooperativa, criar uma possibilidade de pagamento de créditos de carbono voluntários para os catadores. Aí você fala, olha, esses catadores aqui de Mato Grosso do Sul estão no bioma Cerrado, que é um dos biomas mais ameaçados Pantanal. Que a gente tem. No bioma Pantanal, a minha cabeça já está assim, né? Eu já estou com a reportagem completa na cabeça. Agora, Johnny, a gente está falando de uma inovação, de uma iniciativa pioneira, que tem a junção do agente do Ministério Público, das cooperativas, da iniciativa privada, da academia, das pesquisas. O que a gente precisa para conquistar a credibilidade, o que é tão fundamental e que tem de diferente nesse projeto, para que as pessoas olhem e falem, é uma galera séria que está fazendo uma plataforma, que está criando um caminho de monetizar para que as cooperativas e os catadores sejam reconhecidos e sejam valorizados e sejam pagos de uma forma bem mais justa pelo trabalho que eles fazem. O que essa plataforma e essa junção de saberes e vontades está trazendo? Então, veja, eu começo a te responder olhando para o nosso passado recente da logística reversa.
Quando nós viemos aqui para o Mato Grosso do Sul, nas primeiras conversas com o Dr. Luciano Loubert, foram conversas muito difíceis. Sei, já tive algumas também. Muito difíceis, muito difíceis. E, de um lado, o setor privado defendia o seu interesse. Do outro, o Ministério Público defendia o interesse público, que é a função precípua do Ministério Público. Mas o que eu acho que foi o diferencial? A gente criou algo novo aqui no Mato Grosso do Sul. Nós não fomos judicializar. Quer dizer, houve uma tentativa de judicializar do setor privado e o Estado brasileiro, por meio do Ministério Público, deu uma resposta à altura. E disse, então vamos todo mundo judicializar. Mas, num segundo momento, o Ministério Público disse o seguinte, meu interesse não é judicializar. Meu interesse é resolver. E, a partir daí, se estabeleceu um diálogo. Nós criamos uma mesa onde o problema foi colocado, as possibilidades foram apresentadas e elas tiveram que ser ajustadas de acordo com o interesse público. Porque, veja, é diferente de eu abrir, quando eu estou falando de resíduo, é diferente de eu abrir uma fábrica para produzir calçado. Se ela quebrar, é um problema meu, como empresário. Eu não vou... talvez eu tenha um impacto ali com as pessoas que trabalhavam comigo. Agora, quando eu falo de resíduo, se eu começar a tratar o resíduo e o meu negócio tiver um problema, eu impacto a saúde pública, eu impacto o saneamento, eu impacto a vida de quem trabalha, eu impacto o meio ambiente. Então, eu acho que para que isso dê certo, primeiro, nós estamos reeditando o que já deu certo na logística reversa. Nós estamos trazendo para a mesa as representações dos diversos elos envolvidos na cadeia. Os catadores precisam estar, as empresas que atuam no setor de resíduos precisam estar, o Ministério Público precisa estar nisso, porque foi quem fez com que a logística reversa acontecesse hoje no Brasil. Aliás, não é à toa que hoje o Dr. Loubert é o presidente da Associação Brasileira dos Promotores do Ministério Público de Meio Ambiente. Quer dizer, se não foi alguém que olhou e disse, não, vamos botar aquele cara do Mato Grosso do Sul. Tinha um motivo para isso. Eu sou suspeito porque a gente se acompanha no trabalho, eu como jornalista, ele como promotor há 23 anos. Desde que ele começou, porque assim, não é porque o Loubert está aqui. Eu acho que a gente tem muitos agentes no Ministério Público Brasileiro que fazem um trabalho sensacional. Mas é esse olhar do coletivo que a gente precisa trazer. Como você mesmo falou, é um olhar público, é um olhar que vai beneficiar todos, que vai criar mecanismos possíveis para todos. E do diálogo, Cláudia. Eu acho que essa foi a diferença e por isso o Mato Grosso do Sul inaugurou um novo momento para a logística reversa no Brasil, porque teve um diálogo na mesa e o diálogo não era para impor a posição de um contra o outro, era para encontrar a solução, porque é um problema público. E eu acho que, de novo, nós estamos fazendo a mesma coisa. E aí tem um ponto que você trouxe que eu tenho trazido, Daniel, essa discussão para os catadores, que é o seguinte. É óbvio que tem uma dimensão social no trabalho dos catadores, porque são pessoas que não tiveram o privilégio que alguns de nós tivemos de frequentar uma escola, de sentar num banco de uma universidade e, portanto, encontrar uma forma de desenvolver, de garantir dignidade para a sua vida a partir do trabalho com resíduo. Mas eu tenho insistido em dizer o seguinte, essa é uma dimensão do trabalho dos catadores. A principal dimensão é que eles são unidades que desenvolvem negócios econômicos. E muitos setores acabam negando isso, porque reconhecer as cooperativas como um negócio significa ter que pagar. Veja, quando uma empresa vai numa prefeitura negociar um contrato, ela fala de custo e de dinheiro. Quando a cooperativa vai, a pergunta é, tá bom, vou pagar o combustível, eu vou pagar a diária. A cara do Daniel é a melhor de todas. Vou dar uma cesta básica. Vou pagar a luz do galpão. Não é um desrespeito. São profissionais, estão ali. São profissionais, é uma atividade econômica. E o que nós estamos fazendo com essa discussão aqui do crédito carbono? Reconhecer isso e se a valorizar. Indústria é um player econômico que tem direito ao crédito, eles também. Antes deles, tem os catadores, porque ele só fez jus ao crédito porque o resíduo chegou aqui. Quem trouxe o resíduo? Então, o que nós estamos trazendo para essa plataforma Reciclar do Bem é o seguinte, as cooperativas são unidades econômicas. Sim. E, portanto, elas fazem jus a participar do resultado. Sem essa de que nós vamos fazer primeiro o bolo crescer para depois dividir. O Brasil já viveu isso e viu que não deu certo. Então, aqui não tem essa. O bolo, do ponto de vista institucional, começou a ser
produzido agora no Brasil. Nós acabamos de aprovar a lei. Então, assim, o que eu acho que é o acerto que nós fizemos na logística reversa, e nós estamos acertando de novo aqui, eu estou muito convencido disso. Nós pegamos o bicho no início da corrida. E foi lá no início que a gente domou ele e botou na raia certa. Nós estamos fazendo de novo isso. Tem uma lei criada recentemente. Tem um monte de gente se movimentando. Os vários elos da cadeia. Bom, o elo dos catadores nós estamos movimentando junto, numa mesa com diálogo, isso vai fazer dar certo. Por isso o nome, Reciclar do Bem. Exatamente. Gente, que bom conversar com vocês. O que eu acho importante é as pessoas entenderem que qualquer cidadão, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que representa uma empresa, pode abraçar essa ideia. Pode valorizar esse trabalho, essa discussão, esse pioneirismo que está sendo criado aqui com essa plataforma, porque a gente percebe que é possível ser honesto, é possível fazer um trabalho sério, um trabalho que é auditável, que é rastrear, você tem como fazer a rastreabilidade, é rastreável, e que principalmente vai fazer uma distribuição justa do crédito de carbono, que vai beneficiar todos nós, porque o planeta, a gente está só aqui de passagem, né? Tem mais gente que vai chegar, então que legado é esse que nós vamos deixar? Vocês estão deixando um legado de um caminho para reconhecer um trabalho importante e valorizar, pagar por isso. E quem estiver assistindo a gente quiser conhecer um pouco mais, plataforma Reciclar do Bem. Até as suas viagens de avião você pode fazer a redução da sua pegada, comprar crédito de carbono, e esse dinheiro vai fazer uma diferença gigante em todo o processo.